A intertemporada do Liverpool finalmente chegou ao fim. Pois é, depois de 2 amistosos nesses 15 dias em Dubai, a partida contra o Manchester City pela League Cup já tá batendo a porta e o Liverpool volta para casa. Vem comigo que eu vou te contar tudo o que aconteceu nesses 2 amistosos depois da vinheta. Meu nome é Marco Antônio Rigotti, eu falo de Faro, no sul de Portugal, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os vencedores e os perdedores, quem sai com moral mais em cima e quem sai com moral mais embaixo desses 2 amistosos que o Liverpool fez contra Lyon e contra Milan. Nós perdemos para o Lyon no tempo regulamentar e ganhamos do Milan, e perdemos os 2 nos pênaltis. Mas enfim, nós vamos poder falar de tudo isso com calma. Antes de mais nada, eu peço para você que está chegando agora pela primeira vez aqui no canal, já se inscreve aqui para ficar sabendo dos próximos vídeos, ativa o sininho, deixa o like no vídeo para ajudar no engajamento, deixa o seu comentário aí, quem que você acha que foi a grande surpresa dessa, não é pré-temporada, né, é intertemporada mesmo, é no meio da temporada, mas enfim, ajuda a gente aí a tá chegando o máximo de gente possível pra gente produzir cada vez mais conteúdo sobre o Liverpool em português aqui e nas outras redes sociais para vocês. Isto posto, vamos falar agora aqui, começar pelos prós, vamos começar pelas coisas boas desses 2 amistosos. Antes vamos dar um recap aqui rapidinho. O Liverpool começou ganhando contra o Lyon e tomou a virada, principalmente depois que o time se mudou completamente, ele ficou completamente desfacelado mesmo, e contra o Milan o cenário parecia que seria o mesmo, né, nós fizemos 1 a 0 muito cedo, a gente chegou a tomar um empate, pareceu que a virada vinha, só que no final ali, enquanto a gente colocou um bando de meninos, a gente pôde colocar um Darwin Núñez também, que entrou com fome de bola, né, é um dos pontos positivos, nós vamos chegar lá, mas eu quero começar pelo ponto do seguinte: depois de uma sequência bizarra em que mais de 20 dos últimos 25 jogos do Liverpool nós saímos perdendo, foi muito bacana perceber que nesse amistoso, mesmo quando a gente tomou a virada contra o Lyon, o Liverpool começou em cima, o Liverpool começou apertando, o Liverpool saiu ganhando e saiu ganhando muito cedo os 2 jogos. Se tem alguma coisa que a gente pode falar assim, para além, o amistoso vai para além de tático, o amistoso vai para além de quem joga, a gente tem que perceber quem consegue desenvolver um pouco mais, a gente tem que tentar tirar os positivos e os negativos para além do resultado. Esse é um positivo muito importante que eu espero que o Liverpool carregue para a sequência da temporada, né? Não perder 15, 20 minutos de jogo para depois ter que ficar correndo atrás, né? Começar tentando entender o adversário ou em outro ritmo mais devagar que o adversário, porque muitos desses resultados ruins que a gente teve nos últimos meses foi fruto de um início fraco de jogo, quando a gente saía atrás e tinha que correr atrás do resultado o resto dos 90 minutos. E para além da questão moral, tem a questão física também, né? Você ficar correndo atrás de resultado, você se desgasta. É um time que estava já, principalmente antes da parada da Copa, muito desgastado física e mentalmente, e isso também pode ser uma das consequências naturais disso, né? Que vem a mudar daqui para frente. Outros 2 ótimos destaques, cada um na sua proporção ali para esse clube, foram Stefan Bajcetic e Ben Doak, o franjinha da massa. Pois é, vamos começar falando aqui pelo Bajcetic, que é o seguinte: é um menino que recém fez 18 anos, ele é de 22 de outubro de 2004, ele acabou de fazer 18 anos, não tem 18 anos e 2 meses ainda, e é um menino que joga com uma tranquilidade e uma calma no meio campo, com uma visão de jogo que realmente impressiona. O Bajcetic é um tipo de menino que, diferente de muitas promessas que sobem, a gente às vezes olha e fala assim, não parece pronto, tomara que melhore com o tempo. O Bajcetic não. Você vê que ele tem todas as habilidades necessárias para jogar como o primeiro volante do Liverpool. E assim, a gente tem aquela visão do Fabinho, né? O carecão mal, não sei o que. O Bajcetic parece aquele menino criado com vó. Só que ele é um baita primeiro volante. Ele dá carrinho quando ele tem que dar carrinho. Ele chega junto quando ele tem que chegar junto. Ele tem uma visão de jogo e uma distribuição para sair jogando muito boa. A qualidade técnica dele é muito boa. E assim, mais do que o Fabinho, e obviamente, né? Aqui a gente não tá falando de qualidade, a gente tá falando das características do que pode vir a ser esse jogador. Mais do que o Fabinho, ele parece ter uma disposição e uma capacidade maior de chegar perto da área para finalizar, para tentar dar o último passe ali. Ele parece um meio-campo que pode vir a ser mais completo. Então, assim, esse canal mesmo e as nossas lives na Twitch, no próprio Twitter, a gente aperta muito essa tecla, que é o seguinte: o único jogador que não tem sequer um substituto no elenco que seja da posição é o Fabinho. O Henderson joga lá improvisado, o Thiago joga lá improvisado, mas nós não temos outro primeiro volante no
no elenco. E a gente parece estar trazendo da base agora, não apenas um jogador para ser reserva do Fabinho, mas alguém para cutucar e para eventualmente, curto a médio prazo, tentar disputar a posição, titularidade da posição. Isso é muito importante, é muito bom. Eu acho que é o grande ponto positivo dessa intertemporada, é o desenvolvimento de Stefan Bajcetic. Já o Ben Doak também deixou mais uma ótima impressão, mais no segundo jogo do que no primeiro, né? Mas enfim, deixou uma ótima impressão mais uma vez, mas é um processo um pouquinho mais retardado. Ben Doak acabou de fazer 17 anos, tá um passo atrás nessa incorporação ao elenco principal, e obviamente também tem disputas muito grandes por posição, né? O Ben Doak poderia ter jogado mais minutos nessas partidas? Poderia, são amistosos, ele tava lá com o grupo e tudo mais, mas assim, o Ben Doak ter ido com o grupo nessa pré-temporada já é ótimo pra ele. É um menino que acabou de fazer 17 anos há um mês atrás, gente. A questão é que, por exemplo, nesses dois amistosos, o Salah precisava de tempo de jogo. Ele não foi pra Copa. Ele precisava manter um ritmo de jogo, recuperar um ritmo de jogo depois dessa pausa. E ele foi um dos jogadores do Liverpool que mais tempo ficou em campo. O que é triste pro Ben Doak, que ele joga de ponta direita, né? Então, assim, quando ele entrou no lugar do Salah, ele foi bem. Ele deu um passe pro Darwin Núñez no final do jogo ali. Ele chutou uma bola na trave. Ele sempre tentava ir pra cima do zagueiro, que é uma coisa muito importante, principalmente nessa idade. É o menino não ter o medo de errar. Ele ir uma vez pra cima do zagueiro, ele ir duas pra cima do zagueiro, ele ir três pra cima do zagueiro, e o Ben Doak faz isso, e a impressão que ficou é muito boa. Obviamente que é isso, né? Tudo que a gente falou do Bajcetic com o Fabinho não se aplica, pelo menos nesse momento, ao Salah e o Ben Doak. A disputa dele é contra um jogador ali que talvez seja o melhor do mundo na posição e que tem o físico para jogar muitos minutos. A entrada do Ben Doak vai ser muito complicada, talvez incluindo a necessidade de um empréstimo no futuro ali, no futuro próximo, que vai ser o melhor para ele. Mas a expectativa para cima do Ben Doak é gigantesca. Esse menino, ele tem uma capacidade assim, que a gente tá falando de fazer história na Premier League. Olho em Ben Doak, que mais uma vez deixou uma ótima impressão na partida. E o último ponto positivo que eu queria trazer aqui é Darwin Núñez. Darwin Núñez que saiu da Copa, eu não digo nem a impressão, porque a impressão ali, o Darwin, ele já vem carregando impressões erradas desde que ele chegou por 100 milhões do Benfica, né? Ele tá carregando o fardo desse valor que ele foi comprado, ele tá carregando o fardo daquela expulsão contra o Crystal Palace no começo do campeonato. É uma pessoa que tem uma relação até o momento meio conflituosa, principalmente com a mídia inglesa. Só que foi muito bom até pra ele, depois de uma Copa do Mundo fraca, em que ele jogou fora de posição, em que ele não marcou nenhum gol e que a seleção dele foi eliminada tragicamente ainda por cima na primeira fase. Foi muito bom ele entrar nesse finalzinho de jogo e conseguir fazer não um, mas 2 gols. Pois é, a zica tanto saiu, mas tanto saiu de Darwin Núñez, que ficou claro no pênalti dele. O pênalti mais bem batido que foi gol que eu já vi na minha vida. Pois é, o Darwin Núñez fez força pra errar o pênalti e o destino estava do lado de Darwin Núñez e fez aquela bola entrar. Que a sorte de Darwin Núñez tenha virado daqui pra frente. Ele é um 9 nato, ele tem uma arrancada do caramba, o potencial de Darwin Núñez é muito grande e que tomara que agora, né, ele finalmente tenha 6 meses de sequência, porque esses primeiros 6 meses com o Liverpool foi turbulento, né? Você teve parada, você teve morte de rainha, você teve expulsão e suspensão, você teve todos os problemas que não deixou o Darwin ter 5, 6 jogos de sequência pelo Liverpool. E quando ele tinha 2, 3, ele já evoluía muito e já jogava muito bem. Então assim, a expectativa é muito grande. Darwin Núñez vai fazer pelo menos mais 15 gols nessa temporada. Escreva o que eu tô te falando. E agora aqui, já que nem tudo são flores no nosso Liverpool, né? Eu queria falar de 2, 3 pontos negativos. Eles são menos negativos do que os positivos desses amistosos, mas tem que ser falado porque assim, né? Nem tudo são flores, exatamente isso. A gente tem que entender o que poderia ter sido feito melhor nessa história. A começar pelo nosso lateral direita reserva / fantasma, Aaron Ramsey, que até jogou uns minutos no primeiro jogo, mas a questão que fica é o seguinte, e esse tá vinculado inclusive ao nosso próximo ponto, que é Joe Gomes. Por que Aaron Ramsey, que eu não sei, teve seus motivos para não estar disponível pro segundo jogo, mas por que ele começou no banco o primeiro jogo? Porque uma partida dessa em que você tem que dar minutos e aproveitar jogadores ali, tentar dar esse ritmo e esse entrosamento ao time, você começa com James Milner na lateral direita. James Milner improvisado começou jogando na lateral direita quando nós tínhamos um lateral direito de capacidade que sempre entrou bem nas partidas, precisando de minutos no banco e jogando poucos minutos ainda. Eu entenderia, por exemplo, se você virasse e falasse assim, não, vamos colocar o Joe Gomes lá, porque a nossa necessidade maior, principalmente tendo Van Dijk, Konaté, Matip bem, nós precisamos ter o Joe Gomes como o reserva do Arnold, vamos dar mais minutos para ele jogar na lateral direita. Eu entenderia, eu posso não concordar, mas eu entenderia. Mas nós jogamos Joe Gomes para a zaga, para jogar com o Joel Matip, deixando bem claro em que a posição que Joe Gomes será utilizado daqui para frente, como sempre foi a sua posição inicial, mas enfim, ele é zagueiro, e nós metemos o James Milner na lateral direita. Por quê? Nada disso
faz sentido. Obviamente que o Klopp tem crédito e entende muito mais que eu, mas nada disso faz sentido, né? Nenhuma dessas escolhas. No segundo jogo, como eu disse, eu até entendo. Aaron Ramsey não esteve no banco, não esteve disponível, ainda não sei as razões para isso. Mas no primeiro, principalmente ainda jogando 20, 25 minutos na segunda parte, eu acho inconcebível a presença de James Milner na lateral direita. Eu não tô aqui falando que ele jogou mal, pelo contrário, ele foi muito bem, teve uma disposição muito grande, mas qual é a ideia de médio prazo que existe na cabeça do Klopp para essa escalação? Fica a pergunta. E a outra questão que nós temos que falar aqui também é mais ou menos parecida com toda essa, mas é o seguinte: por que diabos Alex Oxlade-Chamberlain foi titular nesses amistosos, principalmente jogando no ataque como ponta? Você poderia, por exemplo, ter dado mais minutos para um Ben Doak? Por quê? Aí você pensa assim, o Keita também, o Keita não deveria ter jogado. Nós ainda, enquanto não vierem mais meio-campos, nós temos necessidades de minutos para serem jogados nesse meio-campo. E o Keita vai ser importante sim. Agora, o Ox de ponta, o que isso agrega para você pensar na Champions League que nós temos ali em vista daqui 2 meses contra o Real Madrid? O que isso agrega para essa corrida contra o tempo que nós temos na Premier League? Nada faz sentido e eu realmente não consegui, desde ontem, desde do final da partida, entender a razão. Todos os pontos positivos foram muito mais positivos do que os pontos negativos. Eu saio com uma perspectiva boa de um time que tem como resolver os grandes problemas que tinha durante essa temporada, principalmente a questão de entrar atrasado nas partidas, basicamente. Nosso primeiro teste já começa em alta. Liverpool e Manchester City na quinta-feira agora, dia 22 de dezembro, às 5 horas do horário brasileiro, 8 horas do horário da Inglaterra, fora de casa, no Etihad. Pois é, vai ser um jogo que ainda vai estar muito mexido as duas equipes, né? Eu não sei se, por exemplo, um Van Dijk já volta para jogar. Então, assim, fica essas questões. Mas no lado do City também temos muitas baixas desse jeito, talvez até mais. E as grandes exceções são Salah e Haaland, que chegam descansadíssimos para esse jogo, né? Nós voltamos ainda para falar um pouquinho antes desse jogo, ou talvez depois, não sei agora, mas nós voltamos com mais vídeos muito em breve. Obrigado para você que esteve até aqui acompanhando com a gente. Deixa no comentário aqui o que você achou dessa pré-temporada, quem você acha que precisa ter mais minutos, que merece mais minutos. Um muito obrigado, até a próxima e Up the Reds!